Olá, eu sou a Adriane Gonçalves Carvalho, egressa do PG Letras, e eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre como foi o meu processo no mestrado, né? Como foi o processo de pesquisa, de escolha dos temas, como foi a minha orientação. Vou falar um pouquinho de tudo, como foi essa experiência muito enriquecedora para a minha carreira, tanto como professora como pesquisadora. Certo? Eu participei do mestrado durante os anos de 2020 a 2023, então bem ali naquela época da pandemia, né, do comecinho da pandemia. Eu fui orientada pela professora doutora Márcia Mani Miguel Feitosa, e o título da minha dissertação no final ficou O Apego Telúrico na Poesia Cabo-Verdiana, Paisagem, Exílio e Diáspora em Jorge Barbosa e Ovídio Martins. Como eu já comentei, eu iniciei no mestrado em 2020, né? Com alguns problemas da pandemia, o prazo foi esticado um pouquinho mais, então eu finalizei em 2023. A minha linha de pesquisa era a terceira, certo? De estudos teóricos e críticos em literatura. E também, como comentei ali no comecinho da apresentação, a minha orientadora foi a professora doutora Márcia Manir Miguel Feitosa. O meu projeto de mestrado, ele tinha já essa questão embrionária com Cabo Verde e com os autores, né, os escritores cabo-verdianos, né, desde a graduação sempre me interessei bastante por literatura africana de língua portuguesa, e durante a minha monografia, graças aos encontros, né, no GEPLIT, grupo que eu participei, que tem um carinho enorme e sempre que possível volto, né, para dar uma conferida, grupo da professora Márcia Mani, eu me interessei muito pela literatura de Cabo Verde, porque ainda dentro, né, das literaturas portuguesas de língua africana, que já são um pouco trabalhadas e comentadas, até mesmo pelo currículo que a gente tem na universidade e na educação básica, a de Cabo Verde, apesar de riquíssima e maravilhosa, ela ainda tem menos trabalhos, menos pesquisas que a envolvam. Então, né, o meu projeto de mestrado, quando eu tentei ingressar, ela foi muito desafiadora, né, porque ela envolveu a apresentação de um tema não tão comum nos cursos de letras, que é justamente a literatura cabo-verdiana. E então esse projeto ele exigiu que eu argumentasse muito sobre a importância de estudar essa literatura, né, destacar o seu valor literário, cultural e como essa literatura ela impacta, né, na identidade do país, né, na identidade pós-colonial dessas ilhas africanas. O meu projeto original do mestrado ele já explorava a literatura cabo-verdiana, né, só que eu focava mais na construção da identidade cultural. Então, o objetivo central era entender como esses movimentos literários, né, dois movimentos literários que eu elegi na época, o Claridade e o Anti-Evasionista, mexiam ali com a cultura e a identidade desse povo. Né, originalmente, o meu mestrado ele se chamaria Movimentos, Claridade e Consolidação, a geograficidade como fator de construção identitária do povo cabo-verdiano durante o processo de decolonização. Contudo, né, com muitas reuniões, muita pesquisa, muito trabalho, muito esforço, a gente foi mudando e foi delimitando muito o meu projeto de mestrado. Né? Quando a gente está entrando no mestrado, a gente tem pretensões às vezes megalomaníacas. E o que eu queria fazer já era algo, assim, que não ia dar tempo em 2 anos, né? E logo veio a pandemia, então a professora Márcia, ela tinha sempre muito gentil, sempre muito com a cabeça no lugar, sempre muito sabendo até onde a gente pode ir, me orientou, né, de forma que eu sou eternamente agradecida, a nós fazermos algumas mudanças, certo? Então, depois disso, a gente foi afunilando ali nas questões e o meu título original, né, o final, o original foi deixado de lado, algumas pretensões foram sendo descartadas e no final o meu título ficou O Apego Telúrico na Poesia Cabo-Verdiana, Paisagem, Exília e Diáspora em Jorge Barbosa e Ovídio Martins. Então, se ali no começo eu tinha a pretensão de investigar 2 movimentos por completo, agora a gente se focou mais em 2 personalidades, né? 2 autores que representariam ali o que seria cada movimento e, né, falaria ali um pouco sobre como esses movimentos puderam ir moldando a literatura cabo-verdiana e, por consequência, a identidade do povo cabo-verdiano. As principais teorias da minha pesquisa se baseavam no exílio. Eu tinha como principais autores de estudo o Alex Snows e o Edward Said. A diáspora,
também do Naus, só que dessa vez eu contava também muito com o aporte teórico do Stuart Hall, e paisagem, que também já era um tópico que eu trabalhava desde a graduação, né, também em PIBIC e em leituras do grupo de pesquisa, que seria do Tuan, Dardel, Helf e Volpe. Então, juntando, tinha mais teóricos, né, mas esses eram os principais que eu utilizei durante o mestrado. E para nós vermos quais poemas iriam ser trabalhados, nós elencamos 2 livros, né, o Arquipélago, do Jorge Barbosa, e o livro Caminhada, do Ovídio Martins. A minha pesquisa ela foi inteiramente bibliográfica, né? Então, eu tive preceitos metodológicos que foram assentados sobre o corpus eleito, que vocês acabaram de ver, esses 2 livros. E o propósito do estudo foi justamente compreender o papel exercido pela paisagem, pelo exílio, na poesia desses 2 grandes poetas, né? E como essas obras refletiam e refletem, né? Tanto a condição humana do atual povo cabo-verdiano como da sua época, né? Vale lembrar que o primeiro livro é de 1930 e pouco e o outro de 1960 e pouco. Né? Então, assim, são livros de antes, né, da independência de Cabo Verde. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O contexto histórico, como as coisas se desenrolaram, a atual situação do povo cabo-verdiano. Na minha pesquisa, a gente podia perceber que a poesia cabo-verdiana ela é extremamente marcada por diásporas, fugas, exílio e por essa busca por melhores condições de vida, né? Então, essa literatura de Cabo Verde ela é regida por um grande dilema de partir para outra terra. Por que isso acontece? A agricultura de Cabo Verde é o principal motor da economia local. Contudo, o país passa mais de 6 meses sem chuva. Certo? Então, isso faz com que muita ali da economia não consiga prosperar e muitas pessoas não tenham como viver ali. Então, a literatura de Cabo Verde, ela sempre está muito focada, não sempre, né, mas pelo menos as dessa época, ela está muito focada em ver se há como partir para procurar essas melhores condições de vida que, infelizmente, o país não está conseguindo fornecer. Contudo, quando a gente fala de geograficidade, existe muito esse apego à terra, né, essa forma natural de você se identificar com a terra-mãe. E aí, por isso, esse é um dilema, porque apesar de precisar ir para ter novas condições melhores, né, eles querem ficar porque existe esse apego, né, existe esse pertencimento a Cabo Verde. Então, a gente tem esse mesmo dilema, descrito por inúmeros autores, e de formas diferentes, né, o eu lírico sempre vai estar ali de uma forma diferenciada, apontando, ainda que seja a mesma questão. E quando a gente falou sobre a literatura cabo-verdiana e os processos de deslocamento, a gente focou muito no que o Eduardo Said falava, né, em relação ao exílio, né, que o século XX, ele de certa forma foi a era do refugiado, né, da pessoa deslocada, da imigração em massa. E isso porque Said morreu em 2006, né, então se ele tivesse ainda visto como essas questões dos refugiados se propagaram de forma gigantesca, né, ali nos anos 2010 para frente, com certeza isso iria reforçar mais a ideia dele e que o século XXI é uma continuação disso, certo? E na literatura de Cabo Verde, esses deslocamentos, eles começam a aparecer de uma forma muito natural, né, justamente por causa dessa realidade que eu descrevi agora há pouco. Para falar de paisagem, exílio e diáspora, que foi a nossa abordagem conceitual, a gente utilizou, né, esses autores, principalmente, e esse foi o pilar da nossa pesquisa. Né? Para falar de paisagem, a gente usou a GHC, que é a Geografia Humanista Cultural. Para falar de exílio, a gente também usou a Lígia Saramago e a Volpe, né? Apesar de ter usado menos do que o Said e o Naus. E para falar de diáspora, a gente se assentou muito também no Stuart Hall, que é um teórico assim magnânimo quando a gente vai falar de diáspora. Ele tem uma visão muito ampla e que ele consegue conectar com diferentes países, né? Com a realidade de diferentes países. E quando a gente chega nas representações poéticas, que é justamente para poder colocar este assunto, né, esta teoria, este conteúdo nos poemas, né, a gente vai utilizar os 2 livros, como eu já falei, o Arquipélago e o livro Caminhada, certo? Porque esses poemas eles vão justamente refletir a complexidade das experiências das ilhas, né?
vale sempre lembrar que Cabo Verde é um país composto ali por 10 ilhas, e ele vai justamente explorar essas questões sociais, políticas e culturais através de uma linguagem lírica muito rica, muito emotiva, certo? Que vai trazer essa questão à tona. No Jorge Barbosa, a gente consegue ver que por meio da arte dele, ele deixou um legado literário gigantesco que vai nos ajudar sempre a ver muito como ocorre a compreensão da identidade cabo-verdiana lá em meados da década de 30, que foi justamente quando começou a haver essa tentativa por uma liberdade maior, porque até então a literatura cabo-verdiana era muito mimética da literatura portuguesa. E eles começaram a perceber, ali os autores, por meio do movimento Claridade, que não existia um porquê daquilo, né? Eles eram povos completamente diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Então, por que continuar imitando algo que não fazia sentido ali para a realidade deles? E aí esse movimento Claridade, né, junto com o Jorge Barbosa, é assim um grito de tentar ter uma literatura própria, né, de falar sobre os temas cabo-verdianos, de falar sobre a realidade do país, ainda que eles ainda fossem colônia, certo? Então, são poemas que vão justamente, né, ajudar a solidificar o papel dos cabo-verdianos como nação, né, afirmar a identidade cultural deles. Aqui eu trouxe um poema chamado Ilhas, né, que vai falar justamente sobre a riqueza, né, do movimento claridoso e como eles conseguiram, pela primeira vez falar de temas próprios. Então agora não seriam mais questões que envolvessem ali o país português, né, mas sim, falando justamente sobre a paisagem, né, de Cabo Verde pela primeira vez. Então, aqui ele vai falando sobre todas as ilhas, sobre a geograficidade, né, sobre a cultura, sobre as cantigas, sobre o ritmo quente, né? Ele vai falando justamente sobre como todas essas coisas preenchiam e faziam o cabo-verdiano ser quem era, e não as questões que eram trazidas de Portugal. Né? Então, a ilha, ela parece ter um lugar muito especial na imaginação do homem, né? Justamente porque a ilha ela tem um grande papel na evolução do homem. E essa importância ela sempre reside na nossa imaginação. No mundo das cosmogonias, elas começam como ao caos aquático, quando a Terra emerge, necessariamente é uma ilha, né? A primeira colina também foi uma ilha e nela a vida começou. Então, quando a gente tem um poema que pela primeira vez vai falar sobre o cabo-verdiano como cabo-verdiano e ele se chamar Ilhas, ali a gente tem um significado muito importante, que é justamente onde tudo está começando, onde a vida cabo-verdiana está tendo início, certo? Né, segundo Chevalier, no dicionário dos significados, eles vão falar: a montanha exprime ainda as noções de estabilidade, de imutabilidade, às vezes até mesmo de pureza. Ela é, segundo os sumerianos, a massa primordial, não diferenciada, o ovo do mundo, e segundo Shuowen, a produtora dos 10.000 seres. De uma maneira mais geral, ela é, ao mesmo tempo, o centro e o eixo do mundo. Ela é representada graficamente pelo triângulo reto. Era o lugar dos deuses, sua ascensão é figurada como uma elevação do sentido do céu, como um meio de entrar em relação com a divindade, com retorno ao princípio. Então, as ilhas, as montanhas, tudo que perpetua ali a paisagem de Cabo Verde é dando pontapé a um novo começo, né? A uma nova literatura que vai focar na identidade daquele povo, na identidade dele sendo construída a partir das suas próprias experiências e vivências. Né? Aqui também trago alguns outros conceitos. A gente chega no poema O Povo, né, que vai justamente contrastar ali com as ilhas. Então aqui eles vão falando, que até então eles eram um povo indeciso, não conseguiam fazer essa separação de Cabo Verde e tropical, mas que agora eles não queriam mais isso, né? Eles queriam ter a sua própria independência, a sua própria liberdade para fazer as coisas como eles experienciavam. E é justamente isso que o Tom vai falar, que experienciar é aprender, significa atuar sobre o dado e criar parte dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência, o que pode ser conhecido é uma realidade, que é um construto da experiência, uma criação de sentimentos e pensamentos. Então a gente consegue ver que ainda que seja uma emoção nacional, digamos assim, de todo um povo, vai depender muito, né, de cada pessoa, de cada eu lírico,
E é justamente essa fragmentação identitária que vai fazer com que esse sujeito exilado consiga ter essas diferentes vivências, né? Visto que, segundo o Alexis Nall, o exílio é uma experiência que mais se assemelha às circunstâncias que ilustram ou atualizam a necessidade de evasão do ser que se declina em consciência de um lugar para o outro. Né? Então, como o Naus vai falar, justamente o exilado habita simultaneamente no seu presente e no seu passado. Gente, eu gostaria muito de falar mais sobre a minha pesquisa. Ela realmente tem muita coisa para ser dita. Foram 2 anos e meio, 2 anos e meio muito intensos, né, de muito estudo. Mas aqui a gente tem um tempo limite de 10 minutos. Então, esse é um pouquinho sobre a minha experiência no mestrado, como foi feito, né, a dissertação, o meu processo. Eu espero que vocês gostem de ouvir um pouco. Se tiverem interesse, a minha dissertação ela também está disponível para leitura no banco de dissertações da UFMA. Eu agradeço muito pela atenção. Espero que seja um tema que chame a atenção de vocês, porque é um tema muito rico e que tem muita coisa para ser explorado, tanto a literatura africana de língua portuguesa, quanto principalmente a literatura cabo-verdiana. Então, espero que dê um pouco de vontade em vocês de conhecer mais sobre elas, tá bom? Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!